Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Conversamos hoje na rubrica Nós, a Europa, com a chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Muito boa tarde, Sofia Colares Alves. Boa tarde, Nora. Peço-lhe inicialmente que me explique um pouco qual o papel da representação da Comissão Europeia em Portugal. A representação no fundo somos uma equipa de 20 pessoas que estamos em Lisboa e o nosso papel fundamental é fazer de ponte entre o funcionamento da Comissão em Bruxelas, da Comissão Europeia em Bruxelas e os portugueses. Aquilo que nós temos várias funções, temos uma função de representação junto às instâncias políticas e outras portuguesas, de comunicação e sobretudo dar informação sobre as iniciativas europeias, mas também explicar em Bruxelas quais são as necessidades, quais são os receios, quais são as vontades dos portugueses e para que quando as decisões sejam tomadas em Bruxelas também sejam tomadas com melhor conhecimento das pessoas e das situações que vão afetar. A Sofia Colares Alves assumiu este cargo mais ou menos recentemente, há poucos meses, penso eu. Um desafio para si, profissionalmente? Sim, é um desafio. Claro que eu sou jurista de profissão, trabalhava numa área muito específica que é o direito da concorrência e de facto representar uma instituição como a Comissão e muitas vezes mais que a Comissão, toda a União Europeia, num país em Portugal que passou por uma situação tão complicada quando da crise de 2008-2009, com a presença da Troika, e tudo isso fez com que os portugueses se afastassem um bocadinho das instâncias europeias e da Comissão Europeia. Portanto, é um desafio no sentido de que há mais trabalho neste momento para aproximar os portugueses da Europa, como aqui se diz, do que havia, por exemplo, antes da crise. Considera que isso é algo que dificulta um pouco o seu trabalho, em particular o trabalho da representação? Com certeza, por várias razões. Primeiro porque os jornais ocupam imenso tempo, imenso espaço, e a comunicação social em geral, com o déficit, com as décimas do déficit e com os procedimentos que de facto são apenas uma ínfima parte daquilo que se faz, que a Comissão faz e que a União Europeia faz em relação a Portugal, e por isso deixa pouco espaço mediático para se comunicar sobre as prioridades positivas e todas as coisas positivas que a Comissão Europeia está a fazer para ajudar Portugal a sair da crise. E depois, porque as pessoas obviamente porque a crise mostrou muitas coisas, há um afastamento das pessoas em geral da política, que tem-se vindo a acentuar ao longo dos anos, de afastamento também das instituições de decisão, seja dos governos regionais, nacionais, mas obviamente sobretudo das instâncias europeias, porque essas ainda estão mais longe dos cidadãos. E há um aproveitamento partidário, digamos, destas questões? Há sempre partidário, político, há sempre o aproveitamento das questões da Europa. Eu fiquei surpreendida quando voltei a Portugal. Acho que, por um lado, é positivo que se fale tanto da Europa na comunicação social. Por outro lado, obviamente, que também é negativo o facto de haver tanta desinformação, tanta contra-informação, e por isso é muito importante o nosso papel de estar sempre por trás da comunicação social, corrigindo os factos, corrigindo a informação, aquilo em que os jornalistas vão pegar, porque as pessoas hoje em dia, nós sabemos, é um fator comum a todas as sociedades modernas, é que as pessoas hoje em dia não têm muito tempo nem muita disponibilidade mental para ler longos artigos e longas explicações. As pessoas ficam-se pela manchete e pelo título. Pelo título. E as redes sociais também influenciam negativamente a leitura que se faz, as redes sociais, faz a União Europeia. Com certeza, as redes sociais são sempre um pau de dois bicos, não é? Porque, por um lado, permitem-nos chegar às pessoas com muito mais facilidade. Por exemplo, o Diálogo dos Cidadãos que eu fiz esta semana aqui na Madeira foi transmitido pelo chamado Facebook Live, o que é ótimo para as pessoas poderem participar sem estar na sala. Portanto, é essa enorme vantagem. Tem a desvantagem de ser um espaço, muitas vezes, que não é administrado, não é regulado, as pessoas põem a informação que querem e tudo aquilo se passa muito de ser disseminado de forma muito rápida, e depois tentar corrigir essa informação é sempre mais complicado. É sempre mais complicado. O diálogo com os cidadãos é um dos métodos, digamos assim, utilizados pela representação da Comissão Europeia em Portugal para aproximar-se dos cidadãos, mas há outras ferramentas
que utiliza. Sim, com certeza. Nós utilizamos todas as ferramentas possíveis, nomeadamente as mais modernas, como as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. Mas aquilo que também é importante é o contacto direto com as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não têm, já há pessoas que não utilizam as redes sociais, e depois porque o contacto direto permite perceber muito melhor quais são as aspirações que as pessoas têm em relação à Europa, as dúvidas, às vezes todas as experiências positivas que também tiveram com a União Europeia, e partilhar isso tudo numa sala com várias pessoas e diretamente connosco, claro que é outra experiência. Quais as principais dúvidas que se colocam nestes encontros com os cidadãos, nestes encontros mais diretos? Eu acho que se transmite aquilo que se lê também, obviamente, na comunicação social e do qual todos falamos, é que a União Europeia está face a vários desafios. Eu acho que não é só a União Europeia, todas as áreas do globo, não é? Porque o mundo está a mudar, estamos a entrar numa nova época, e por isso, mas a União Europeia teve, de facto, várias crises sucessivas nestes últimos, sobretudo, 2 anos, depois de estávamos a acabar de sair, ou a começar a sair da crise económica, e tivemos aquele fluxo enorme de refugiados em 2015 e 2016. Tivemos, obviamente, a escolha, o referendo no Reino Unido para a saída da União Europeia. Tivemos vários ataques terroristas e que afetam o dia-a-dia e o cotidiano dos europeus. E, portanto, tudo isto de uma forma sucessiva, e o crescente populismo, a crescente atração de determinadas correntes políticas que são populistas e que têm um discurso muitas vezes xenófobo, e tudo isto tem sido visto como grandes desafios, e as pessoas muitas vezes fazem essas perguntas: o que é que a União Europeia está a fazer para dar resposta a estes desafios? É talvez o tema mais geral. E está a fazer algo? Com certeza, nós não temos parado de trabalhar, porque como eu costumo dizer, é muito importante discutir o futuro da Europa. Eu acho que temos de ter aqui discussões a 2 níveis. Portanto, discutir o nosso futuro a médio e a longo prazo, e o futuro da Europa, e por isso esta discussão é um dos temas que me trouxe aqui à Madeira. E depois, mas também as coisas têm que ser feitas no dia-a-dia, tem que se dar resposta a estes desafios. E a Comissão Europeia, obviamente, tem trabalhado muito, portanto, mesmo estou a falar não só completar aquilo que nós tanto precisamos, que é o mercado interno, e sobretudo a sua passagem para um mercado interno digital, porque com a digitalização da economia, se não for possível, por exemplo, o comércio eletrónico, se não for possível as pessoas utilizarem todos esses novos meios que estão à sua disposição, deixa de haver mercado interno. Mas também estou a falar da União Energética, estou a falar mas a Comissão também conseguiu e está a dar resposta, por exemplo, à chamada crise ao fluxo de refugiados através da estabilização de fronteiras, está a criar resposta às questões dos atentados terroristas, na medida em que eles de facto continuam a ser regular, mas de alguma maneira com meios cada vez mais parcos e menores. E isso deve-se à partilha de informações? Sim, isso deve-se a todos os instrumentos que a União Europeia tem adotado para combater o crime internacional, para combater o tráfico de armas, o financiamento do terrorismo, para permitir uma maior segurança, informação entre os Estados-membros de quem é que passa na fronteira externa, inclusive aos próprios cidadãos dos Estados-membros, e permitir, e penso que hoje em dia, 2 anos depois, acho que pelo menos é o que os peritos nos dizem, que temos uma melhor partilha de informação. Que tem evitado, muitos casos, ataques terroristas. Exato. A questão da livre circulação de cidadãos na União Europeia está em causa, de alguma forma? Nós estamos a fazer tudo o que é possível para evitar que essa livre circulação seja posta em causa. Sim, que se reponham fronteiras. E que se reponham fronteiras. Portanto, o chamado espaço Schengen, que é este espaço de livre circulação de pessoas, tem sido algo colocado em causa, não é? Tem sido posto em causa, no sentido de alguns países que têm reposto as fronteiras exatamente para evitar o fluxo de pessoas, para tentar controlar a sua fronteira externa, e a resposta que nós temos dado é
foi nomeadamente a criação da Guarda de Fronteiras e o reforço das capacidades da Guarda de Fronteiras e da Guarda Costeira Europeia para que haja um melhor controle e uma estabilização das fronteiras externas para permitir salvaguardar esse espaço de livre circulação. Isto são respostas mais imediatas da Comissão Europeia face à atualidade, àquilo que vai acontecendo, mas penso eu que pode falar-me das prioridades da Comissão Europeia liderada por Jean-Claude Juncker. Esta Comissão, quando se iniciou há uns anos, aquilo que decidiu concentrar-se em algumas prioridades, sendo a número 1 a criação o investimento e a criação de emprego. É uma prioridade importante para toda a Europa, é sobretudo muito importante para Portugal, porque precisamos de crescer em termos a nossa economia precisa de crescer, precisamos de investimento, há uma série de bloqueios ainda de obstáculos, nomeadamente a falta de financiamento ao investimento, as empresas e as pessoas estão muito endividadas e criou-se aquilo que se chama o Plano Juncker, que é no fundo é uma fonte de financiamento que continua a correr ao lado de outras fontes de financiamento, como por exemplo os fundos estruturais que os portugueses conhecem de há mais tempo, mas o Plano Juncker visa dar financiamento às empresas, nomeadamente a pequenas e médias empresas, que têm um projeto que pode ser um projeto mais arriscado e que os bancos ou outras formas tradicionais de financiamento não se envolveriam e que, sobretudo, têm um projeto de crescimento sustentável, portanto, não só a nível de ambiente, mas também a nível económico e privilegiar aqueles que têm uma fórmula inovadora. Também. E que criam emprego, particularmente para jovens, porque é uma preocupação o desemprego jovem na União Europeia, nos países da União Europeia. Nós não queremos continuar a ser o continente do desemprego jovem e para isso temos que trabalhar muito. A União Europeia e a Comissão Europeia têm posto várias propostas, nomeadamente a Garantia Jovem, mas outras fontes de financiamento para promover o emprego jovem e dar oportunidades, seja de formação profissional, seja de um estágio. Portanto, existem vários programas neste momento que estão em curso, foi encontrado novo financiamento para este objetivo, mas as pessoas também têm que estar conscientes que o emprego e o combate ao desemprego é uma política. Portanto, a política normalmente cabe aos Estados-membros e que a União Europeia, para fazer mais, tem que também ser dotada de mais capacidades orçamentais e financeiras. Gostaria que falasse também das opções em cima da mesa em relação ao futuro da Europa e aos vários cenários possíveis apresentados num livro branco por Jean-Claude Juncker. O livro branco, no fundo, é um relatório da Comissão Europeia sobre o futuro da União Europeia. No fundo, aquilo que o Presidente fez foi pôr em cima da mesa 5 cenários que são teóricos, mas que demonstram todos eles a possibilidade que nós temos em termos de escolhas que podemos fazer em termos de integração europeia. Todos eles, uns projetam mais Europa, outros menos Europa, outro mais Europa em determinados domínios e menos Europa noutros, sempre à escolha dos Estados-membros e dos cidadãos. E aquilo que se fez foi propositado. Houve alguma desilusão de parte de algumas pessoas, eu tenho ouvido isso em diálogos e conferências, que a Europa não tenha posto, ou que o Presidente Juncker não tenha posto um cenário em cima da mesa, e o que o irá fazer? Possivelmente será um sexto. E tenho a certeza que ele já tem bem pensado e desenhado na sua cabeça e talvez até no papel. E vai fazê-lo quando se pronunciar em setembro no seu discurso perante o Parlamento Europeu, que o faz todos os anos, e depois haverá um Conselho Europeu em dezembro, que esperemos aí então que os Estados-membros apontem um caminho mais seguro, se pronuncia, e depois haverá, obviamente, as eleições em 2019 para o Parlamento Europeu, cujas opções políticas para essas eleições deveriam já espelhar, então, as diferentes opções. E é muito importante que as pessoas participem nesta discussão. Claro que é uma discussão, eu percebo que é uma discussão um bocadinho abstrata, mas aquilo que nós estamos a tentar fazer é explicar às pessoas que mais Europa implica determinadas escolhas e todos os cenários têm um certo custo. Mas a Europa implica ceder ou fazer concessões em termos de soberania? Sempre. Não há, eu pelo menos não, já pensei muitas vezes sobre o assunto, não estou a ver outra opção. Mais Europa implica que, obviamente, que as políticas que se centralizem, determinadas políticas se centralizem mais nas instâncias europeias, o que não significa que os Estados-membros e falo também, obviamente, dos Estados regionais, dos governos regionais, não tenham um papel muito importante nisso, mas temos que arranjar formas que os cidadãos também se sintam envolvidos nessa tomada de decisões, o que não é de facto fácil. Implica mais
mais orçamento e mais receitas próprias para a União Europeia. Menos Europa é também uma opção, e é uma opção viável, e muitos dizem que temos que agora fazer uma paragem para respirar. Os populismos defendem-no, não é? Os populistas não querem mais Europa, porque mais Europa também significa obviamente, mais tolerância, mais abertura nomeadamente ao exterior, ao acolhimento de refugiados, mas também ao comércio externo, e eles defendem exatamente o contrário, que é o protecionismo. Mas todas as opções, e eu acho que as pessoas têm que falar sem medo, e não há aqui chantagens de forma alguma. Todas as opções têm um custo, e as pessoas têm que estar conscientes disto, e os Estados-membros, através delas, os Estados-membros também têm que estar conscientes disto. Como é que vão passar essa mensagem? Vai passar a falar-se muito destes cenários possíveis? Já estamos a falar muito sobre os cenários. Eu fiquei muito agradada porque acho que teve um bom acolhimento e uma boa crítica, boa no sentido de muita discussão na comunicação social em Portugal, mas nós queremos passar da comunicação social, e por isso é que são os diálogos do cidadão, por isso é que temos um site na página, no site Europa, da Comissão Europeia, exatamente para as pessoas deixarem as suas mensagens e deixarem as suas preferências ou as suas perguntas, as suas sugestões, e tudo isto, as representações vão recolhendo estas impressões, o resultado destas discussões, que depois será transmitido ao Presidente, e com isto vamos então passar para o desenho de um cenário que será aquele preferido da Comissão Europeia, proposto pela Comissão Europeia. E há futuro para a Europa? Pergunto-lhe, Sofia Colares Alves, no final. 60 anos do Tratado de Roma foram assinalados recentemente, sem dúvida houve grandes conquistas, e agora? Eu acho que, obviamente, que há futuro, mas acho que, e sou otimista relativamente a isso, eu acho que a União Europeia já passou por muitas crises, e se pensarmos de onde partimos há 60 anos atrás, então vemos o enorme progresso que fizemos, e vivíamos, há 60 anos atrás, vivíamos em plena Guerra Fria, em que muitos dos Estados-membros, se não a maioria dos Estados-membros, não conheciam sequer a democracia e viviam sob regimes totalitários, e hoje em dia temos um panorama completamente diferente, vivemos num maior espaço de cidadania do mundo, e com Estados democráticos em que as pessoas se podem expressar livremente. Mas isso não é um dado adquirido. Eu acho que as pessoas, eu não quero ser dramática, mas acho que as pessoas têm de facto uma consciência de que tudo isto é bastante frágil, muda muito mais rapidamente do que aquilo que nós pensamos, e que as pessoas, e sobretudo acho que os jovens que porque já nasceram e cresceram neste espaço de cidadania e prosperidade, não se apercebem de que o mundo pode mudar muito rapidamente e as coisas podem retroceder. Portanto, eu penso que há futuro, mas acho que o futuro passa pelas pessoas. A Europa eu estou convicta, pode continuar a ser algo de bom, e algo que trará mais riqueza, mais prosperidade, trará mais coesão, mais social, menos desigualdade, mas que as pessoas têm que se empenhar politicamente, e têm que se empenhar também em termos de sociedade cívica, para fazer com que isso aconteça. Tivemos a conversa com Sofia Colares Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Muito obrigada, muito boa tarde. Muito obrigada.